Bora lá, pessoal! Estamos hoje aqui mais um dia para o nosso podcast Bastidores. Aqui, como vocês já sabem, nós abrimos as cortinas do mundo jurídico e do mundo corporativo. Estamos em São Paulo novamente, ao fundo a Faria Lima, ao meu lado Rafael Bernardes, meu sócio e host. Eu sou Isaac Bertolini e hoje nós temos um episódio muito interessante, um tema bem diferente, bem agradável de se tratar e bem polêmico também. É inovação e regulação. O equilíbrio entre disrupção e responsabilidade. Para conversar com a gente hoje, eu trouxe o cara mais top que tem no mercado sobre esse assunto. Ele chama Giovanni, é Giovanni Ravagnani, né? Acertou agora. Acertei? Acertou. Bonito nome italiano, né? Ele é General Counsel da Boozer, onde lidera as áreas de jurídico, compliance, privacidade e relações governamentais. Com mais de 15 anos de experiência no direito empresarial e regulatório, atuou em grandes empresas e escritórios, além de ser professor na Link School of Business. Ele é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela USP. Giovanni também possui MBA em Gestão de Negócios, e ele é reconhecido por seu perfil inovador e estratégico. Ele é uma das vozes mais influentes na discussão sobre inovação, regulação e modernização das estruturas jurídicas no Brasil, atuando no ponto de equilíbrio entre disrupção e responsabilidade institucional. E eu achei muito interessante, ele trouxe um livro também disruptivo, muito diferente do que a gente costuma ter aqui no nosso podcast, para a gente bater um papo. Até depois nós vamos entender por que ele trouxe, a história do porquê que ele trouxe esse livro também é muito interessante. O livro chama Trilogia Suja de Havana. Muito obrigado, é um prazer por te ter aqui hoje. Obrigado vocês aí pelo convite. Muito bom. Descobri já que ele é corintiano, fanático. Tô feliz. Não sei quando vocês vão assistir, mas o Palmeiras ganhou de 4-0 ontem. É isso. É isso aí, show de bola. Obrigadão, Giovanni. Muito legal aí te conhecer, velho. Foi 10 minutos aqui, vai ser um sucesso esse episódio, tenho certeza disso. E para começar, conta um pouquinho a tua história. Como que tu chegou até aqui hoje, né? Não sei se foi de ônibus, foi usando o Boozer, mas vai saber, né? Cara, vim de táxi. De táxi. Então, sou de São Paulo, tenho um pouco de ojeriza de dirigir em dias como hoje, que tava chovendo pra caramba. Então, eu não queria me arriscar a ficar preso na Faria Lima ou na Hélio Pellegrino, que é a rua de cima aqui. Então, eu vim de táxi, porque aí pego o corredor de ônibus, bem tranquilo. E eu acho que até para um pouco de como eu cheguei até aqui fisicamente, mas como eu cheguei até aqui na minha carreira também. Minha carreira corporativa está escorada em mobilidade, né? Trabalhando na 99 e trabalhando na Boozer. E eu acho que o mote do porquê eu quis fazer essa transição de carreira em algum momento da vida foi porque trabalhar pelo direito do consumidor poder escolher a tua melhor forma de poder se locomover. Então, final do mês, hoje quase virando o mês, tem gente, inclusive eu que tô ali no limite do limite do cartão, tem mês que, putz, eu vou a pé, eu vou de busão, vai virar o mês, pô, tô ricão, vou andar de Uber Black, ou então quero fazer uma viagem longa, vou andar de Boozer, não quero, daqui de São Paulo, daqui de onde a gente tá, pra ir pra rodoviária um rolê. Aqui na Boozer, como a gente usa o transporte sob demanda, a gente consegue ter demanda em pontos específicos que não são rodoviária para fazer a viagem de ônibus. Então aqui a gente está perto do Shopping Eldorado, que tem do Clube Hebraica, que tem pontos de embarque e desembarque de viagens fretadas da Boozer, né? Então, como eu cheguei até aqui, eu acho que essa história da liberdade, do direito de poder escolher e tipo de entender que o trânsito é o lugar onde as pessoas perdem grande parte do seu dia. Se a gente poder trabalhar para que a vida das pessoas possa se tornar um pouquinho melhor, já é muito legal. Então, acho que quando eu estava querendo sair do escritório de advocacia e procurando uma pauta legal para defender numa empresa, acabou juntando assim as duas coisas. Assim. E eu detestei São Paulo por muito tempo por causa do trânsito. Hoje eu já aprendi a viver em São Paulo com o trânsito. E por que tu escolheu a carreira jurídica? Porque é um pouquinho mais para trás, assim. Vou voltar. Eu peguei o gancho para falar de como eu cheguei aqui fisicamente. Ficou muito bom, Zé. Cara, eu gostava de dinheiro. E eu sou de humanas. Eu queria fazer letras. Minha mãe foi professora de português a vida inteira. Da rede estadual aqui em São Paulo. E minha mãe falava assim, putz, não quero que você tenha a vida de sala de aula como eu tive, como eu tenho. E aí, putz, letras era uma carta fora do baralho. Psicologia
putz, legal também, mas acho que a parte da grana pegaria. Jornalismo também, então eu falei que sou de humanas, vou pro direito, empurro a decisão do que fazer da vida dali uns 3, 4 anos, que eu posso fazer concurso, posso ser advogado, posso fazer qualquer outra coisa, mas acho que acima de tudo eu queria sair de Sorocaba. Então vim do interior de São Paulo pra cá, e vim pra cá pra fazer a faculdade, e aí fui descobrir o que era a vida corporativa, né? Porque lá em Sorocaba, você tem hoje tem, sei lá, tô 18 anos aqui, mas quando eu saí de Sorocaba, você tinha um modelo de advocacia, né? Que é aquela portinha do cara falar, faço previdenciário, trabalhista, família, inventário e tudo mais. Então, pra mim, eu sabia que eu não queria fazer concurso público, mas também advogar dessa forma, que era a referência que eu tinha, era meio indigesta, assim. E vim aqui, putz, pra começar a ganhar dinheiro. Acho que foi... a advocacia, ela te dá uma oportunidade de você conseguir começar... É um pouco diferente hoje, porque 20 anos passaram de quando eu entrei na faculdade, mas a mão de obra do estagiário em escritório de advocacia 20 anos atrás era parte do core, né? Então não tinha processo digital, não tinha nada, então o estagiário era os olhos do advogado no fórum. Então, acho que foi por aí, assim, não é tão bonito, não é pelo sentimento de justiça, não é por nada, mas, tipo, das opções que eu tinha, talvez fosse a opção mais viável pro longo prazo. Sabe, massa a tua sinceridade sobre isso. Eu também tenho... Anos de terapia, pra saber que foi por isso. Entendeu? Eu também me identifico em certo ponto contigo nesse aspecto. Quando eu saí, eu estudava num colégio interno e eu queria porque queria ser músico, né? E a minha mãe também é professora, meu pai é bancário. E ela falou pra mim, e eu, mãe, vou fazer música e tal. E ela, meu filho, tu é pobre, tu tem que fazer uma coisa que tu vai ganhar dinheiro e tu tem cara de advogado. E digo mais, tu fez o Enem e eu já te matriculei na faculdade de Direito porque eu usei o Enem pra tu entrar. Justo. Não tem muito poder Não de tem escolha, muito né? poder de escolha, assim, porque realmente, às vezes, quando a gente... Eu sempre gostei, né, de dinheiro, de querer ser alguém, né, de ter alguma relevância no mundo. E tem aquele sonho, que é utópico, talvez, de ser músico, né? Nem canto direito, toco violãozinho de vez em quando, mas Tá sendo Pra- modesto. pra brincar. Não, é verdade, ele sabe. Nem o estilo de música também que eu gosto seria compatível com o nosso estilo Estilo de brasileiro. música, Eu gosto de rock. Então, assim, minha mãe foi muito sábia em relação a isso, de me colocar me dar um norte, e eu sou muito feliz no que eu faço hoje, sabe? Eu acho que isso que é importante. Acho que tem uma coisa que, tipo, sempre gostei de histórias. Então, tipo, acho que de todas as carreiras que eu falei, a letras era porque eu gostava de literatura, de gostar de ler. Psicologia era uma opção porque eu gostava de ouvir, a ideia de ouvir a história das pessoas. O jornalismo, a possibilidade de contar histórias. E, pô, o direito é você vivendo 1000 vidas dos seus clientes numa só. Então, são histórias todos os dias, histórias de uma história diferente. Se você cansar da tua própria história, da tua própria vida, você vive a vida do teu cliente, putz, e você troca a tua própria história. Então, convencer um juiz é storytelling, 100%. Verdade. Essa é uma questão assim que eu fico me perguntando, né? Às vezes eu fico lembrando da faculdade e dá uma Por que vontade. que tu entrou no direito? Sempre. Eu fiz publicidade, propaganda. Tu fez publicidade? Eu escrevi no vestibular, daí eu coloquei direito em segundo lugar. E aí eu ia começar a cursar publicidade e propaganda, meu padrinho chegou assim, tu é louco? Tu não vai ganhar dinheiro. Ele falou a mesma coisa. Tá na mesma fala. Ele falou assim, tu é maluco, vai fazer direito. Meu padrinho falou, e tu vê, eu tenho Como é que pouquíssimo... fica pra ti? Eu tenho pouco contato com meu padrinho, eu amo ele, pô, tenho grandes memórias da minha infância, mas ele nem sabe disso, eu estou falando isso hoje. Legal. Eu acho que a frase que ele me marcou, eu falei assim, tu vai fazer publicidade. Tu é louco, meu querido, vai fazer direito, que publicidade, não sei o que, tu gosta de comunicar. E eu já tinha trabalhado no Tribunal de Justiça como estagiário. Eu estagiei no segundo grau, no gabinete do desembargador do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então eu gostei do ambiente ali, né, da justiça em si. O concurso nunca foi uma opção, mas eu já tive contato com o processo desde os 14 anos. E aí, com 15 anos, eu era chefe de um setor que servia, eu já falei aqui um pouco no podcast, que servia apenas para assinar despacho de admissibilidade de recurso extraordinário especial. Mas, cara, eu era o estagiário que coordenava isso. Estagiário sênior ali, Não, de direito. de direito legal. O meu chefe, que é legal isso também comentar assim,
Que daí tu imagina um dia, e aí vamos falar que nós aqui, né? Tá de camiseta aqui, né? Eu tô de camisa, mas tô sem gravata. E o meu chefe, cara, ele marcou muito o Dr. Honório, ele usava camiseta preta, ele gostava de treinar, ele era cabeludo, tatuado, gostava Ele de era rock. o Steve Jobs, não, o Jeff Bezos do Novo Testamento já, né? Lá atrás. É Dr. Tá bolado. Honório, bombadão, Dr. Camisa Honório, preta. ele resolveu um problema de repressão de processos de mais de 10 anos, que existiam quatro salas e 2 andares inteiro. Ele conseguiu resolver na gestão dele em 2 anos. Eu disse assim, ó, cara, ser advogado não é tão chato. Tem Era um essa gestor, parte. não era advogado. Ele não era um praticamente. gestor, ele é homenageado, É, já era um desembargador. né? Era um E gestor. era um jurista também. O cara é pica. Eu vejo que, sabe, eu vejo que eu acertei a profissão, porque cara, eu me identifico com os advogados, É. sabe? Tu bate, que nem tu tá contando tua história, já bate com a minha, sabe? Tu falou, cara, eu gosto de história, eu gosto de leitura e tal. Eu pensei em fazer psicologia também. Então, sabe, tu conversa com com os outros advogados e tu vê que o cara tem algo em comum, daí tu Total. consegue enxergar que tu, É que cara, é eu o tô na profissão hábitos, certa, né? sabe? É o hábitos que chama isso, porque a gente fala, se comunica como advogado. A gente tem um perfil, por mais que a gente não esteja vestido aqui, Uhum. mas a gente tem um perfil que a gente tem uma comunicação, que nem professor. O professor, ele tem Total. aquilo, o médico, né? Se eu fui no aniversário de criança, tinha só médico na mesa, meu irmão, não sabia mais o que fazer. Eu digo, Caramba, os cara tem um tom de voz diferente do nosso. É só pra quando o cara tá doente. Mas eram pessoas do bem. Nossa, pessoas Mas maravilhosas. assim, era difícil para mim me inserir, porque e como é fácil para nós aqui fazer um bate-papo com um advogado, né? Uma história Mas eu acho que aleatória. vir aqui para São Paulo achando que eu queria advogar, sem saber o que era advogar, também foi uma coisa curiosa, porque tava lá com a perspectiva de que advogar era aquela plaquinha à porta, não fazia a menor ideia de que tinha advocacia corporativa, que empresa tinha que contratar advogado. Tu achou que tu ia usar gravata a vida inteira? Cara, essa parte nem é tanto um choque, mas assim, o choque pra mim foi tipo, pô, tinha o Pero Neto aqui, eu não fazia a menor ideia que existia como ter um Evolucionou, né? escritório do tipo do Pero Neto, do Machado Médio, desses super escritórios, assim. Então, esse foi um choque, né? E eu não queria trabalhar nesses big escritórios no começo da minha carreira. Então, eu trabalhei como estagiário no escritório de um professor de processo civil da USP. E, putz, foi a melhor escola que eu tive na vida, assim, porque era todo dia, essa história, todo dia era uma história nova, um caso novo, cliente novo, não era um escritório de volume, mas fazia com que tivesse poucos casos, mas casos que andavam muito rápido. E eu fiquei lá um tempão, e a partir daí eu construí minha carreira para ser um cara, pô, eu quero ser um sócio de escritório de advocacia da área de contencioso, de litigation, de contencioso civil. E tu pensou em abrir o teu próprio? Cara, nunca pensei por causa da grana. Pô, não tenho o colchão pra, tipo, eu não posso ir pro risco ainda. Sim. Então, tipo, acho que por isso lá atrás não quis fazer e achava que ainda precisava ter mais repertório, mais abrangente de tipos de caso, de tipos de problema, aprender com os outros antes de poder ter meu escritório e poder ter algo a oferecer, né? Sim. E aí, em algum momento, encasquetei que eu queria trabalhar com arbitragem. Falei, porra, é isso. Nem existia o Harvey Specter, mas eu já imaginava querendo ser o Harvey, assim, trabalhar aqueles puta caso. E quando eu fui trabalhar só com arbitragem, eu achei um saco. Que loucura. Aí deu um pepino na minha cabeça, quase larguei o direito. E como é que tu foi parar nessa área de mobilidade? Cara, 99? tinha alguns amigos que tinham feito um movimento parecido, da arbitragem do Pero Neto, pro Google, do Pero Neto, pro Facebook. Eu conversei e vi esse movimento, eram pessoas que eu jamais imaginava que fariam esse movimento de ir pro departamento jurídico de uma empresa, que na minha cabeça o cara do departamento jurídico de empresa é o cara que lia planilha, falava de contingência e era meio burro. Essa era a minha perspectiva de que era trabalhar no departamento jurídico de uma empresa. E aí, conversando com amigos e amigos, fui conversar com um cara da 99 e, pô, em uma semana eu tava lá. Foi tipo isso. E aí mudar, transição de carreira totalmente diferente, assim. E essa parte de inovação e regulação, como é que tu caiu nela? Cara, na 99, porque Foi na época o que motivo tava... pelo qual eu fui, porque empresas têm perfil de pessoas mais generalistas. Eu era um especialista em litígios. E o contexto ali era: a Uber tá quebrando pau com os taxistas, a 99 tava lançando produto igual ao da Uber, de carro particular, a Uber tinha todas as liminares, conseguiu operar, e a 99 tava tendo um monte de carro apreendido em todo lugar, porque tava 2 anos atrás de judicialização. Então parte do trabalho foi garantir a operação, discutindo a regulação do modelo de negócio 100% inovador, e de outro lado, ter estabilidade regulatória para a empresa ser vendida. Tipo, já estava no target ali de
de vender, dos caras que tinham montado no 99 fazerem a saída e ganharem uma grana na venda, né? Então, e aí, pô, a pauta da discussão foi 100% inovação, né? Então, E tu acha que a nossa legislação, ela inviabiliza alguns aspectos da inovação? cara, acho que as pessoas aplicam a regulação de uma forma que inviabiliza a inovação. Entendi. Não é o problema na legislação em si, é o entendimento. Vamos lá, Uber 99. Estão querendo mudar o Código Civil. Sou 100% contra. Acho que não tá passando muito rápido, não estão refletindo Eles 100%. querem mudar em qual aspecto? Cara, vai ter uma reforma gigantesca do Código Civil de vários aspectos, de tudo, assim, de direito de família, propriedade, tudo, assim. Sim, mas eu digo, porque tu Mas trouxe assim, mas eu ia em te explicar, assim, e aí, do contrato de transporte. Existe desde. E tinha no Código de 1916, repetiu no de 2002. Transportar alguém ou alguma coisa mediante pagamento pelo contratante. Tava lá a regulamentação do Uber. Não precisa mais. Não precisava mais que isso. Tá lá. Transportar alguém, a responsabilidade é do transportador, e aí tem as características e peculiaridades da responsabilidade civil do transportador. Não precisa mais que isso. Só que, a partir do momento. E eu acho que essa é a parte que irrita, mas que faz com que a gente consiga ter trabalho no direito. A subjetividade Da aplicação, né? Isso é muito verdade. A subjetividade e você ter várias formas de olhar para a mesma coisa, né? Então, um contrato de transporte, beleza. Que medida, de que forma vai ser prestado o serviço de transporte? Vai ser um modal público ou vai ser um transporte privado? O Estado precisa ter controle sobre segurança e quaisquer outros itens. Ele precisa controlar a entrada no mercado. Era assim com os taxistas, e aí você tem o embate da inovação com a regulamentação, sempre vem quando você tem o agente incumbente do mercado, seja ele qual for, e o agente inovador tentando ou criar um produto novo, ou uma forma nova de entregar o mesmo produto, que foi a Uber, né? Então, o contrato de transporte já existia, as pessoas já se transportavam de forma privada nos carros, ela só teve um aplicativo que fez com que isso acontecesse na escala. Era chamado aplicativo de carona paga. Que era o primeiro desenho regulatório quando os caras vieram aqui pro Brasil. E eu me lembro que eu cheguei em São Paulo, primeira vez eu peguei um Uber, não existia essa distinção entre Uber Black, não tinha, era só Uber. Só tinha Black na época, né? Porque só tinha Black. Só tinha Black. E aí o cara de terno, gravata, o advogado sem terno e gravata, o cara de terno. Na época eu usava terno e gravata ainda. Mas cara de terno e gravata, cara, serviço executivo de transporte. Eu disse, nossa, que negócio legal é esse? E só tinha em São Paulo. Do nada deu um boom. E deu toda. Eu não me lembro como é que foi, que ano foi que deu toda a briga da Uber, né? Que teve greve de taxista. De 15 para 17 foi o auge. Foi o auge. 16 para 17. 16 para 17. E olha que interessante isso, que realmente, assim, o mercado tentando limitar. E aí a gente tem uma realidade de Porto Alegre, eu não sei qual era a realidade de São Paulo, não sei um pouco, mas assim, Porto Alegre, uma placa que chama lá de táxi, que é uma licença, chega lá a custar R$1 milhão. É a mesma coisa aqui. Então, assim, tinha uma realidade totalmente Caro, né? distorcida. E era caro. E era caro, e os táxis eram ruins, porque, cara, o cara já era caro ele ter um táxi pelo ponto de vista da licença. Como é que ele ia investir no produto dele? E olha, e eu acho que quando era caro e a transferência da licença de táxi era ilegal. era ilegal, jeitinho. aí tu tinha que fazer um contrato particular, então tudo, porque tinha que ser vitalício. Quando você passava, você tinha que botar aqui em São Paulo, você botava o cara para quem você ia vender como segundo motorista, que podia ter 2 motoristas. Aí o cara devolvia a licença e o segundo motorista tinha prioridade na hora de escolher. Não, aí não fazia sentido. E aí tu limitar a autonomia da vontade das pessoas naquilo ali. E aí, essa era uma questão que aconteceu. E o que aconteceu? As placas perderam valor. Então, quem era rico de placa, porque eu tinha um conhecido meu, ele tinha 10 placas e mais uma licença de lotação lá, que é um transporte público que nós temos em Porto Alegre. Cara, esse cara viu o patrimônio dele diminuir. A aposentadoria dele acabou, né? Acabou naquele momento. Os caras eram aposentadoria, né? E que foi muito ruim pra ele. Só que tem uma questão que eu acho bem interessante, assim, ó, hoje eu uso mais táxi do que Uber. Eu também. Porque os táxis começaram a ver, cara, a gente precisa Melhorar o nosso serviço. Então, hoje, e o Uber deu uma. Aqui não criticando abertamente, mas assim, a gente nota que existem segmentos no Uber, e se tu vai para algumas localidades, eu moro em João Pessoa, Uber, o serviço dos carros não é bom, não é bom. E aí a gente acaba utilizando o táxi lá, exatamente. E é sempre o trade-off. Eu topo pagar mais por um carro melhor. Tem dias, e foi o que eu falei, hoje dia 31, hoje talvez eu tope pegar um carro mais em conta, porque eu tô apertado, mas putz, tem um momento, hoje eu vim de táxi, porque tava chovendo, eu queria pegar o corredor. Exato. Ficou mais caro, entendeu? Não, e sem dúvida, é porque tu usa o táxi ainda pela viabilidade financeira que tu tens.
Porque com a chegada, por exemplo, de outros aplicativos, inclusive o de moto, né? Aqui não tem, sabia? Não tem em São Paulo? Não, a gente pode Mas- falar disso aqui, que é É. discussão legal. Mas viabilizou que diversas pessoas, uma faixa maior da sociedade, pudesse utilizar um serviço que até então não utilizava. Foi né? uma briga gigantesca do prefeito com a Uber com a 99. A única cidade na Grande São Paulo que é proibida é São Paulo. A moto. A moto, o Uber Moto. Hoje a gente tem Tem também- Uber duas rodas, né? Os quatro rodas, duas rodas. E hoje a gente, no mercado, eu acho que a gente tem mais um aplicativo, se eu não me engano, que é o Carona, que é compartilhada, né? Tem carona compartilhada, tem vários tipos de... Aqui tem o Waze Carpool, então um aplicativo do próprio Waze que você compartilha a rota, pessoas que estão na tua rota indo pro trabalho. E pra você logar, você tem que fazer com o teu e-mail corporativo. Então, tipo, porque é só que a finalidade é ir e volta no trabalho. Hoje nós temos, a gente está com uma discussão hoje no STF sobre pejotização, sobre aplicativos que vai regulamentar e tudo mais. E, cara, eu não sabia disso. Isso já é um problema também, É. o Supremo regulamentava O isso. Supremo já sabe o que vai acontecer, né? E, cara, são mais 600 aplicativos. E quando a gente pega uma notícia, a gente fala assim, o vínculo da Uber, o vínculo da 99, mas são mais 600 aplicativos e os próprios taxistas têm os aplicativos deles que eles se organizam para ter isso, que eram as antigas cooperativas, que a gente vai lembrar. E eu recordo, a 99 foi revolucionário, mas eu me recordo que eu tinha que ligar para a central de táxi, para o teletaxi, para conseguir um táxi. E aí tu tinha que esperar e tu não tinha localização do cara, tu tinha que ligar e chutar. O que o aplicativo faz é diminuir a simetria de informação entre a pessoa que quer a demanda e a pessoa que quer oferecer a demanda. Então, tipo, e aí no telefone é mais difícil de dimensionar essas informações que estão meio esparsas, né? O aplicativo você consegue, com geolocalização, eu entrego quem tá mais perto a viagem, diminui o tempo de espera e é melhor para todo mundo. E tu acredita que a regulamentação ela é algo positivo para o Estado? Ou, dentro do teu entendimento, seria melhor que o Estado não intervisse tanto nas atividades? A regulamentação, ela é positiva se ela seguir um caminho adequado para que ela possa existir. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, de advogado, então vou falar um pouquinho de direito. Tem duas leis que eu acho que nos direcionam um pouco, que é a lei de introdução, mudou de nome, a lei de introdução ao Código Civil foi na época que eu estudei na faculdade, lei de introdução às normas do direito brasileiro e a lei de liberdade econômica. Lá, as duas leis dizem, resumidamente, que para que uma regra possa limitar a liberdade econômica, ela tem que passar por um processo de análise de impacto regulatório. Então, vamos pensar, quero limitar as criptomoedas no Brasil. Você vai fazer um estudo econômico, social, para saber qual o impacto. Primeiro vai ter uma discussão em sentido amplo, para saber qual o objetivo que a gente quer com aquela regulamentação. A partir de saber, de entender qual o objetivo, por exemplo, inibir a evasão de divisas. Inibir o crime organizado, que pode ser uma ideia de regulamentação. Aí eu vou fazer estudos macroeconômicos, microeconômicos para saber se essa regra, quais são os efeitos que essa regra vai gerar, os impactos que essa regra vai gerar no mundo, e aí sim, depois disso, eu acho que faz sentido. Mas se você pega um processo Lei Felca, que falam da adultização do Marco Civil, o ECA digital, tramitou em 2 semanas. Tenho certeza absoluta que nenhum estudo de impacto regulatório foi feito, que nenhum estudo econômico foi feito, que não teve discussão adequada. Mas a escolha política do nosso sistema é assim também. Nem sempre, e isso faz com que nem sempre regulações, leis, regras tenham atinjam um fim positivo. Então, você pode até ter intenção. Vou dar mais um exemplo. Empresas aéreas, passou essa semana a proibição da limitação das malas. Eu vi isso. Que a princípio o objetivo é interessante, de diminuir o custo e facilitar a vida das pessoas. Eu não sei se isso vai ter um impacto indireto no preço da passagem aeroviária. Pode ser que sim. Eu tava refletindo sobre, eu vi essa notícia e eu tava refletindo sobre uma situação, porque a ideia, isso é uma realidade da Europa, nos Estados Unidos, essa cobrança extra por assento, bagagem, comida. Dependendo da companhia aérea, se tu pega aquelas low cost na Europa, lá tu paga fila, paga tudo, né? E dá pra ir na mala, se for muito barato. Então eles reduzem o custo em vários aspectos. Mas eu acho, não me pareceu, pelo menos na reportagem, eu não vi a questão objetiva, que é o próprio dado. Porque eu, assim, na minha sensibilidade, eu uso bastante avião, eu tenho que ter o meio de transporte que eu tenho que utilizar.
que as passagens subiram, estagnaram e não descem mais. E assim, qual que é O principal insumo do preço da passagem de avião é o combustível, que é dolarizado. Então, Não, mas então, não também faz- tem esse problema. e tem essa questão. Porque eu não sei se é uma forma mecânica de intervir na economia, entende? Pois é. Quando, na verdade, eu deveria regular menos para trazer mais empresas, para que houvesse uma... Qual que é a diferença, assim, das low costs? Você vai desembarcar nos Estados Unidos num low cost. Você vai desembarcar em Newark ou LaGuardia. Você vai mais desembarcar muito mais longe. Aqui a gente não tem infraestrutura aeroviária suficiente para absorver as low cost. Porque aí, a partir do momento que eu vou embarcar em Congonhas a 5 minutos, a 10 minutos da minha casa, eu estou decidindo pagar mais caro. Já no pacote como um todo. Então, os add-ons ali eu falei que eu não ia, pensei, prometi pra mim que não ia falar inglês, mas as linhas de acessórias de receita, de bagagem, de assento, ok. Mas aí eu dou opção com outro aeroporto, só pega um aeroporto em Jundiaí, que é aqui perto, tem um aeroporto pequeno. E aí desembarca lá, vai demorar 50 minutos, mas eu dou a opção do cara ter uma opção mais barata. E aí diminua as obrigações regulatórias para ter essa opção. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se eu começo a regular, eu não consigo ter a exploração desse tipo de atividade, por exemplo. Aí eu acho que esse é o risco que se corre, sabe? De tu intervir demais o Estado intervir demais na sociedade, porque realmente esse estudo de impacto econômico, ele deveria ser feito de forma ampla, e não só, como tu falou mesmo, de uma forma política, ou porque se vê que muito da regulamentação ela vem para atender não os interesses da sociedade, mas os interesses de determinadas pessoas que exercem poder Cara, é na uma pauta sociedade. linda para o ano véspera de eleição. É verdade. Pauta maravilhosa. Mas sabe o que mais me preocupa? Tu falou do impacto, e esse é um viés muito interessante sobre quando a gente fala de regulação, porque é justamente sobre isso. Cara, qual companhia aérea tá bem das pernas? Não tem. Tem a Gol, a Azul, Latam, no Brasil. Não só no Brasil, no mundo mundo não tem. não tem uma companhia que. Porque o negócio em si, ele tem uma dificuldade de logística. Toda vez que eu desço no aeroporto, eu fico pensando assim, cara, às vezes a gente acha que o nosso trabalho é complexo. Olha a O operador complexidade. da torre ali, o cara Nossa, meu irmão, genial. de todo o complexo do negócio. E essa forma, e eu repito ali, essa forma mecânica de intervenção, por exemplo, cara, eu quero baixar o preço da passagem aérea, eu quero possibilitar que a pessoa voe por um preço melhor e que se ela tiver que pagar a mala, faz uma política econômica para reduzir o preço da gasolina, né? Uhum. Ou valorizar o real frente ao dólar, porque vai dar um impacto, e são políticas que de fato vão gerar um impacto. Que poderiam gerar um Se- impacto Exatamente. diferente, Então, né? agora eu vou te dar uma bolsinha gás aqui, ou eu vou te dar a tua malinha aqui. Não, mas custa R$ 2.000 a passagem. Tem que ter o triplo de aeroporto no Brasil É para complicado. poder ter esse tipo de opção. Quando tiver pouco voo, e a gente tem muito pouco voo no Brasil, pouco slot ativo, a única forma que as empresas vão ter, as companhias aéreas de ter a operação perto do azul ou com uma margem positiva é tendo essas linhas acessórias de receita. Você não tem dois produtos, você não tem o Uber X e o Uber Black. Você não tem opção aqui. Entrando no tema agora de ônibus, né? Que é a tua especialidade. Falamos de avião, falamos de táxi, né? Agora Vamos ter um mundo que eu curtia a distância de trabalhar na Búzios, que é o mundo da busologia. musologia. Tem uns caras que são vidrados em. Tipo. Que nem os caras que ficam tirando foto de carro esportivo. Eu já vi Fissurados por ônibus, cara. Fissurados por Tu ônibus. já viu isso? Uma loucura. Eu recomendar. Tem um vídeo do Casemiro Casé. comentando busólogos. Reagindo aos busólogos. É muito legal, assim, a comunidade dos ônibus. Assim. Explicando um pouquinho a Buser, como é que ela funciona, qual que é a lógica dela. Vou. Em curtas palavras, tá? Eu sou de Sorocaba, falei. Minha avó frequentava uma igrejinha de bairro chamada Santa Rosália. A igrejinha que minha avó frequentava tinha uma senhorinha chamada Dona Sueli, que era a senhorinha alfa da igreja. Então ela organizava excursão para Aparecida do Norte, para Caldas Novas, juntava todas as velhinhas e botava num busão para ir para lá. E fazia isso com tanta frequência que se tornou um negócio da Dona Sueli. Mordia um fi em cima das velhinhas, ou pagava a viagem dela de graça. O que a Buser faz é exatamente isso. Você tem dois tipos de modais do transporte rodoviário. O transporte com regularidade, que é aquele que sai da rodoviária, que é autorizado pelo poder público para ter uma linha específica, e o transporte eventual, que é o de turismo fretamento.
O que acontece? Sob demanda. Tem demanda para assistir Palmeiras e Vasco no Rio de Janeiro, vão ter 6, 7 ônibus da torcida organizada para ir. A gente faz a mesma coisa, só que a gente tem, em vez de ter a dona Sueli fazendo a cadernetinha do papel dela, passando uma lista de assinatura no final da missa, a gente tem uma. Ela faz isso daí mesmo, cara. Anunciava lá quando o padre vai dar os avisos finais ali na igreja, ela passava e falava: vai ter excursão, dona Sueli. A gente tem uma plataforma que ajuda com que as pessoas que querem viajar, saindo do mesmo lugar, indo para o mesmo destino, chegando no mesmo lugar, no mesmo dia, se encontrem. E se tiver um número mínimo de pessoas para que aquela viagem se pague, a gente dá match com uma empresa de transporte de turismo autorizada pelo poder público a fazer turismo. Mas então, na verdade, eu compro e aí depois tu freta Tipo, eu tenho um pool, então, sair daqui, sexta-feira daqui para o Rio de Janeiro. Eu tenho algumas empresas que estão cadastradas, habilitadas e que disseram que topam fazer viagens nessa hora. Que tem perfis diferentes de ônibus. De cama, leito, executivo. Então eu cruzo essas informações e quando tiver um número mínimo de pessoas para a conta se pagar, eu dou match entre essas pessoas e essa empresa de ônibus e ela faz o transporte. Mas eu preciso reservar com muita antecedência? Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Tem a regulamentação exige em algumas que tem que ser com até 12 horas de antecedência, pode fazer a reserva do fretamento. Então, e aí qual que é a grande questão regulatória? Você tem uma regra, vou falar juridiquês, mas juro que é pouco. Vou tentar não falar juridiquês. Vou falar de direito, mas sem falar juridiquês. Tem uma regra que obriga a venda casada nas viagens de fretamento, que ela obriga a venda casada de ida e volta. Então os ônibus não podem fazer só a terna ou ida ou volta. Eles têm que ir, as pessoas têm que ir, ficarem juntas e voltarem juntas no mesmo lugar, no mesmo destino, na mesma hora. Se o ônibus for sair daqui, ficar um feriado no Rio de Janeiro, 4 dias ele vai ter que ficar parado lá para poder voltar e não pode fazer nenhuma viagem nesse meio caminho. Que loucura. Que gera uma super ineficiência na frota de ônibus do Brasil. E o nosso modelo de negócio, ele disputa a validade, a existência e a finalidade dessa regra. Então, desde o dia 1 da Buzzer, e é curioso que a gente fez lá o projeto piloto 8 anos atrás, fez uma viagem experimental, divulgou na imprensa, tipo, soltou a ideia. Será que dá tempo de eu contar um pouquinho a história da Buzzer? Não? Claro que dá, pô. Pato, que é o meu chefe, que é o CEO da companhia, ele ia casar em Ilhéus e a família da esposa dele era gringa, vindo de fora do Brasil. Eles são de BH, ele é de BH, ela tá morando em BH. Então a galera ia vir de fora do Brasil, ficar em BH, ia ter que ir pra Ilhéus e não percebeu que ia ter que comprar uma passagem de avião a mais pra ir pra lá, pra Bahia. E aí, em cima da hora, tava um absurdo comprar passagem pra todo mundo. Ele chegou e falou: vou olhar, comprar passagem pra rodoviária pra todo mundo. Olhou, achou igualmente um absurdo, que era um feriado também. Aí ele falou: putz, vou ver quanto é que custa pra fretar um ônibus. E ele percebeu que, ao cotar 2, 3 empresas, percebeu que na média ficava 60% mais barato do que comprar passagem para todo mundo na rodoviária. E aí ele teve um clique e falou: porra, tem um negócio aqui. E aí passou um tempão testando essa tese, cotando, e falou: putz, vou pegar uma grana e testar, fazer uma viagem piloto. Botou uma grana em Google Ads, absorveu lá um monte de cadastro de um monte de gente e percebeu que tinham 2 cidades, BH e uma cidade de Minas, que eu não me lembro, acho que era Montes Claros, não me lembro exatamente. Porque é Pato de Minas. Não, cara, é Pato porque o outro sócio é o Coelho, mas Coelho é o sobrenome. Pato porque eles são amigos de infância, de colégio, assim, de infantil, e tem uma vez que o Pato, ele tava na biblioteca, pegou um livro que chamava O Pato e ficou tipo com... amava aquele livro e ficou o Pato, o apelido do cara. Que coisa. Tipo isso, nada a ver. E aí, testaram, pegaram uma graninha, perceberam que era BH e Montes Claros. Não era Montes Claros, mas vou dar o exemplo, que é uma cidade do interior de Minas. Jogaram na plataforma, que era um site vagabundo, meia boca, feito de qualquer tipo... Projeto piloto com o mínimo de gasto possível. A viagem em 2 horas estava, sei lá, completamente lotada, em 12 horas sold out. 100% vendido. A viagem foi acontecer, pegou uma graninha, jogou uma grana na assessoria de imprensa, a viagem andou 400 metros e o ônibus foi apreendido. A consequência de descumprir essa regra da venda casada de ida e volta é um ônibus ser considerado clandestino, a viagem ser considerada clandestina e o ônibus ser apreendido. Isso é assim, né? Ou já...
Ainda é assim. E essa é a tua grande briga lá. Mas van também tem essa regulamentação. Se for em viagem de fretamento, sim. Tá, mas vamos supor, a gente aluga uma van no escritório para ir a determinado local. Depende, qual que lugar. Dentro do estado Fora do estado. Fora do estado, sim, porque aí é a regulamentação NTT, e é essa regulamentação que é de viagens de interestados, e intermunicipal, cada estado tem a sua regulamentação. Então, por exemplo, eu saio de Porto Alegre, vou para Florianópolis, né? Estados diferentes, freto a van para levar o pessoal do escritório para um passeio. Uma semana em Florianópolis. Eu preciso que essa van fique uma semana me esperando para voltar. Cara, E se metade da turma estado. ficar lá, ou decidir de Floripa para Balneário, e tiver uma fiscalização no meio do caminho, certamente a viagem vai ser apreendida. E tu pega um país que é continental, que não tem uma rede ferroviária, que é um Decente. absurdo. Não tem, né? E qual é a argumentação? Desculpa, eu sei que não é o tema, esse tu Não, podemos sabe, falar, pô. mas qual que é a argumentação para existir algo desse tipo? Agora eu joguei a isca, se mordeu para falar do segundo gancho. Qual que é o caminho de você? Você perguntou se as regras. Se precisa ter regra ou não. O caminho é fazer uma análise de impacto regulatório. Quando tem uma regra que existe, cuja finalidade está distorcida, tem um caminho contrário, que é a avaliação de resultado regulatório, um instrumento legal que está na Lei de Liberdade Econômica, que você avalia se a regra produz os efeitos para qual ela foi criada. E se ela não fizer, ela merece ser revogada. Qual que era a ideia? Muitos anos atrás, o regime de operação rodoviária no Brasil, a gente está falando de uma regra que é de 98. O regime de operação das linhas rodoviárias era de permissão. Processo de concorrência pública, nunca teve licitação, mas em tese deveria ser regime de licitação, concorrência, fazer um contrato administrativo. Então essa regra impedia que no regime do contrato, que tivesse contrato administrativo, tivesse impedia desajustes de mercado de tal forma que desequilibrasse o contrato e o governo tivesse que reequilibrar o contrato administrativo. Desde 2013, você trocou o regime de permissão para autorização. Ou seja, qualquer um aplica, preenche o formulário, em tese também, porque não é na prática assim. Preenche o formulário, se preencher os requisitos legais, você sai com a linha. Logo, não preciso mais ter essa barreira de entrada no mercado. Eu posso tanto entrar, pedir a linha, como eu posso abandonar a linha, como as grandes empresas do transporte rodoviário fazem. Hoje é uma barreira artificial do mercado que impede que novos players acabem entrando. É isso. Que beneficiar pequenos interesses. Não, e eu fico me perguntando assim, onde o Estado deveria regular, ele não regula. Eu não sei o ano que foi a greve dos caminhoneiros que parou o país. 2019. 19 foi. Deixa eu ver. E, Essa pandemia. e na verdade nós tivemos isso e tinha vários pedidos dos caminhoneiros, uma deles é a própria condições melhores de trabalho. E cara, olha que loucura hoje como é que é o A mercado. ADI que regulamentou o transporte a parte trabalhista dos transportadores. Dos transportadores. Só que qual que é a realidade que nós temos hoje? Houve uma época, então teve um hiato, teve essa lei, mas teve um hiato da regulamentação que o motorista ele não tem direito à hora extra, ele passa a ter o direito à hora extra. O que é muito seguro, porque quando a gente fala de transporte, cara, é uma grande causa de fatalidade que nós temos no Brasil é transporte, rodovia. E que faz muito sentido tu regular e tu dizer assim, olha, esse cara não pode trabalhar mais de 8 horas, porque ele coloca em risco toda a sociedade. Qual que é a realidade que nós temos hoje? Infelizmente, tem diversos sindicatos firmando acordos com a empresa, não vou entrar no mérito político dessa questão, que, não, olha, ele não vai ter direito à hora extra. Então, eu regulo, porque eu consigo regular pelo satélite e tudo mais. E aí, cara, e o TST, infelizmente, tem se posicionado favorecendo essa norma. Aqui que era para que tu olhar, porque tu tem, olha o impacto na mortalidade, na saúde das pessoas, na segurança, Saúde pública, no orçamento da saúde no orçamento da saúde pública, e tu não tá olhando, tá dizendo, não, o sindicato, isso aí que tem que ser indisponível, é um mal para a sociedade que é absurdo, tu colocar, e aí o que acontece hoje, o caminhoneiro, ele trabalha 14 horas, 15 horas, e é a realidade que a gente tem todo dia. E tá faltando caminhoneiro ainda no mercado. E falta caminhoneiro. Cacete. Cara, O cara prefere trampar de Uber do que... Porque não tem, a remuneração é terrível. Então, assim, onde tem que regulamentar, e por isso que a gente fala do Estado e de advogado trabalhista, tem vários aspectos que o Estado de fato tem que regulamentar. Ele tem que regulamentar, não tem assim. Eu vejo, e aí a gente tem um problema, uma distorção do próprio, de achar que os sindicatos vão conseguir regulamentar isso
uma mediação, numa arbitragem, que não é o que acontece. Tem coisas que não tem, cara, o efeito, ele é muito superior e a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco no livro agora, né? Agora, Fazer esse livro, né, a link. Trilogia Suja de Havana. Como é que é a tua relação com esse livro? Por que tu escolheu ele? Boa. E o que ele tem a ver, de fato, com o nosso tema, né? Cara, em algum momento da minha vida eu queria, sei lá, 2011, 2012, tinha aquela piadinha, né? Vai pra Cuba, tipo, essas coisas. Falei, meu, vou ver que porra. Então eu vou, pô. Vou pra Cuba, ver qual é que é, ver, tipo, queria ver um regime político. Eu senti que eu tava na bolha e que pô, só tinha vivido nesse formato de estado de governo e eu queria ver uma forma diferente pra poder decidir que lado da vida, que lado do mundo eu ia estar, se eu ia estar a favor, contra. E decidi ir pra Cuba. Fui com a na época, minha namorada, fui com a minha esposa, a gente ficou lá 20 dias em Cuba. Foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. Uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. Mas deu pra ver que não tinha muita diferença do interior do Brasil. Tipo, na prática as pessoas eram pobres. Na prática as pessoas tinham dificuldades financeiras, tinham dificuldade de acesso a coisas básicas. Eu lembro que isso foi um pouquinho antes da Copa do Mundo, 2014, da Copa do Mundo do Brasil. Eu pousei em Cuba, eu demorei 13 dias pra conseguir avisar minha mãe que eu tinha pousado. Nossa, internet. Tipo, hoje Cuba tem internet 5G, não sei se 5G, mas tem internet celular, mobile. Mas o que mais foi curioso em Cuba, eu acho que é um pouco do que eu queria conversar falando do livro, foram as pessoas, né? Então, eu senti que as pessoas, e essa é uma coisa que talvez nunca tenha defendido publicamente, falado, mas o grau de instrução cultural das pessoas é muito acima da média do que aqui. Então, e aí por que a gente sabe, por que eu tinha a oportunidade de conversar com as pessoas? Você tem duas economias em Cuba. A economia estatal, então todo mundo tem um emprego público estatal de jornada curtíssima, 3, 4 horas. Então o médico, ele é médico lá, ganha um salário fixo de médico, que é quase o mesmo salário o salário fixo de várias categorias. Tipo, não tem muita diferença salarial. E todo mundo trabalha no turismo, de forma paralela. Todo mundo tem um segundo emprego. E o segundo emprego é onde você efetivamente pode ficar rico. Porque quando você vai para Cuba, eu não sei se tá assim mais, porque não fui de novo, mas você tem duas moedas. Tem o CUC, que é a moeda local, E o dólar. e você tem uma moeda local dolarizada, que é a moeda do turista. Então, o salário estatal vem pelo CUC, que é o CUC. E o dinheiro onde as pessoas estão mesmo tá nesse dinheiro que vem do turista. Que é onde as pessoas efetivamente ganham muito dinheiro e todo mundo quer trabalhar com turismo. Você trabalha com turismo de milhões de formas. Pegando seu carro, sendo um taxista, um Uber lá, só que todo mundo põe uma plaquinha e você dá a mão e você entra no carro da pessoa. Como camareira, como garçom. Mas o que virou a chave, e eu acho que fez com que eu tivesse a oportunidade de conhecer muita gente, foi que o Raul Castro, depois que o Fidel morreu, ele assumiu a presidência de Cuba e ele deu a possibilidade que as pessoas pudessem ter pequenos empreendimentos, empreender com turismo. O que as pessoas começaram a fazer? Abrir suas casas e receber turista. Tipo um Airbnb orgânico, assim. Tu te hospedou num desses? Cara, todos os lugares que eu fiquei, tirando o final da viagem que eu fiquei em Varadeiro, que é uma cidade mais de hotéis de luxo, entre aspas, fiquei só nessas casas dos cubanos. E a experiência é você sentar, Conversar com o cara, entende? viver, trocar ideia com o cara. E ele vai ser teu guia turístico, te dizer pra onde você vai. E como era 100% offline, como eu encontrei as coisas lá. Tem um guia turístico chamado Lonely Planet, que ele dá, é um guia que eu gosto porque ele dá coisas turísticas não tão óbvias. Óbvio que tá num guia turístico que é famoso, mas não tão óbvias assim. E a gente pegou o primeiro, eu e minha esposa mandou um e-mail que demorou, sei lá, 5 dias para ser respondido, e essa pessoa que era de uma cidade chamada Trinidad que indicou os outros lugares pra gente ficar. E aí, com isso, a gente teve a oportunidade de, conhecer muita gente, muita gente, assim. Então, para fazer o link com o livro, assim, né, eu cheguei lá, o livro foi um livro que eu comprei lá, foi o primeiro livro que eu li em outra língua que não português também.
A literatura sempre foi uma coisa que girou em torno da minha vida, boas histórias. O livro conta a história de um cara em primeira pessoa, parecido com Bukowski, o estilo de narrativa o autor é o Pedro Juan Gutierrez, mas ele conta a história de como era viver em Cuba logo depois do embargo americano, ali nos anos 80, 90, em que você tinha falta de comida, falta de infraestrutura, falta de tudo, com racionamento de itens básicos para as pessoas, e você via emergir uma economia, um universo 100% paralelo, clandestino, suburbano, sorrateiro, e que, putz, à margem da lei, Marginalizado total, né? tudo 100% marginalizado e 100% selva. Muitas vezes a inovação aparece nesse tipo de ecossistema, nesse tipo de ambiente. E se a gente não olha com atenção, vira uma carnificina total. E o livro ele explora justamente a parte boa e a parte ruim da carnificina que era viver nessa época. Sexo, droga, e ter pegado Bukowski porque ele é um cara bucólico, não bucólico, mas é um cara meio visceral, e conta a perspectiva em primeira pessoa de usar droga, de álcool, de tudo, de prostituição, de cigarro. E muitas vezes é nesse caos que nasce a inovação, né? Então eu preciso passar por um momento de ruptura na necessidade, na escassez, para você emergir uma ideia totalmente diferente. Né? E como é que, daí fazendo o questionamento para ti, tu acredita que o assistencialismo, então, ele acaba prejudicando a inovação? Cara, eu não sei te responder essa pergunta, mas eu vou pensar. Nunca pensei sobre isso, assim. Eu acho que a escassez faz com que ideias novas surjam. Boas e ruins. Porque se eu tenho uma garantia estatal do Mas mínimo ou do você básico... tinha a garantia estatal mínimo do mínimo de comida, de leite, de carne, só que a garantia mínima não era... que estava abaixo dos estándares necessários, dos parâmetros necessários. E aí vinha a necessidade de você recriar em cima disso. Então a parada que a gente fala do jeitinho brasileiro aqui, é de, sei lá, pega meio MacGyver, pega um alicate, faz um motor e reforma um motor, faz a retífica de um motor. Lá em Cuba é 1 milhão de vezes mais que isso. Porque não chega a peça mesmo. Então o cara tem que fazer num torno dos anos 40, fazer uma peça, ou então ele junta 3 coisas diferentes para dar a mesma funcionalidade. Então, para mim esse é o ambiente, as duras penas, em que a inovação também acontece. E a criminalidade sem... Como é lá? Cara, como é uma ilha, você tem controle de arma. Eu não vi, tá? Mas tipo, tudo que eu escutei é que o controle de armas é 100%. Então, como não tem arma, tem menos criminalidade. Mas sentiu seguro. 100%, cara. 100%. Que loucura. 100%, assim. Óbvio que percepção de segurança é diferente de segurança. Sim, claro. Então, em alguns lugares, eu moro em São Paulo, morei no centro de São Paulo a maior parte da minha vida aqui em São Paulo. Tô cara de bobo, mas não sou tão bobo. Então, alguns lugares em que eu não tinha percepção de segurança, eu não entrava. E como é uma cidade desgastada, com maresia, com a iluminação antiga, tem alguns lugares que a iluminação noturna não é tão boa, então... mas a percepção de segurança é curiosa lá, assim. E eu acho que, assim, talvez o mundo utópico lá de ser uma ilha facilita o fato de não ter o armamento. Num país tipo o Brasil, você não tem como se controlar como a arma entra, como a arma sai. Ontem a gente falou um pouquinho do Rio de Janeiro. Eu vi uma matéria hoje que tinha fuzil de 6 países diferentes encontrados ali no coisa. É bizarro. A gente conversou bastante sobre o Rio de Janeiro ontem também, fazendo um paralelo da marginalização, né? É um estado paralelo dentro da estrutura, né? O tráfico de drogas é uma das fontes de receitas, mas tu tem todo o próprio estado sendo um estado paralelo mesmo de fonte, que tem a receita que vai dominando os lugares. E como essas coisas, cara, é interessante. Eu tenho um trecho do livro ali que eu achei interessante, que é o cara falando com uma mulher e dizendo pra ela assim, olha, que é a primeira pessoa, né? Por que tu não vai te prostituir? E é sem filtro, né? E a pessoa fala, não, olha, na verdade a pessoa quer se prostituir, ele fala, olha, não é o momento, já tem muitas meninas mais novas e tu trata aquilo sem filtro nenhum. E ele fala pra ela, por que tu não vai fazer comida e vender? Porque aqui tu tem uma possibilidade de mercado. E cabe muito nisso que tu falou. As pessoas naquela escassez, elas tinham que achar possibilidades de conseguir
a sustentabilidade. Sobrevida, né? Não é nem Sobrevida. sobrevida. Agora é difícil, assim, tu pensar em inovação se tu não tem o básico. Eu acho que é fácil, mais fácil. Mas, A gente falou escassez algumas vezes já, né, no Muito. programa, sobre escassez com conceito de felicidade, escassez como questão de empreendedorismo, que surge nesse viés, mas também, assim, sem o básico, e essa acho que daí é uma grande dificuldade, e aí realmente não tem como tu conseguir. mas posso dizer assim, que do básico, do ponto de vista cultural, assim, todo mundo tinha instrução, cara. Cara, que coisa interessante. Tipo, eu sou branquela, minha esposa é mais branquela que eu ainda. Então, achavam que a gente era europeu. E falavam, quase todo mundo começava puxando o assunto em inglês, cara. Tudo Mas inglês. existe uma limitação também do alcance deles. Do alcance de informação, de conhecimento. Perfeito. Teve eu tava com um celular na época, era um touchscreen, 2014, era um celular vagabundo da Samsung, tipo S3, assim. As pessoas pediam pra ver o touchscreen. Tinha nem visto, não tinha acessado. Eu tava conversando com o filho de uma das pessoas que a gente ficou na casa, que tava no ensino fundamental. Perguntei, como é que você faz trabalho de escola? Você usa o Google? Não tem isso aqui. Tipo, com acesso à informação, e eu acho que talvez isso foi uma das coisas que mais me chocou, assim. E teve outra situação, que a pessoa tava com o celular quebrado. Ela veio perguntar pra mim, ó, tem esses 2 celulares, qual que é melhor pra eu poder comprar? Estão me oferecendo pra vender, eu tô testando os 2. E aí eu falei, putz, joga no Google pra ver comparação. Tipo, não tem isso aqui. E ao mesmo tempo que, tipo, do ponto de vista de grau de instrução, formação acadêmica, de formação cultural, os caras tinham repertório. Mas de informação cultural sobre o mundo, era bizarro, assim. Certamente hoje tá diferente lá, assim. O país se abriu muito, muito, muito nos últimos anos. Eu não sei se tu viu isso, pelo menos eu li alguma coisa, que teve um boom também por conta dos carros, que são carros antigos, porque nunca novo foi pra lá. E aí teve um boom dos carros de Cuba, porque tinha um valor de mercado absurdo, porque Eu não eram vi clássicos. Eram clássicos, e aí te pergunto, eu li isso, realmente a realidade, De carro velho, total. só carro Total. antigo. Cara, tem os carros mais novos, mas são os carros que vêm pelos diplomatas, assim. Que aí quando o cara vai embora, ele deixa o carro lá, geralmente, entendeu? Ou então quando a embaixada do Brasil vai trocar a frota, revende lá dentro. Então, assim. E quantos quilômetros é de Miami? É 100 quilômetros? Cara, acho que é 107. Tem uma galera que faz a nado até. Tem uma, Nato. tem uma prova de natação, tipo o canal do entre a França e a Inglaterra que faz a nado também. É uma realidade triste, na verdade, né? Cara, A sociedade, pela questão ideológica. você nem coloca na caixa ideológica, é por questão política. Política, porque eu tenho... Ideologia, cara, assim, Tem uma discussão, parece que Fidel nunca foi comunista de verdade, né? Sim, ele antes, antes de... Ele tentou buscar auxílio dos Estados Unidos, né? Tanto é que ele tem foto dele com... Não lembro qual era o presidente, não sei, é o Kennedy, não lembro. Eu tô com a cara dele na cabeça. E a foto na cabeça também. Eu tô com uma charge que tem no museu dele, assim, tipo, Yankees Go Home, assim, que eu vi lá. Reagan, é. E daí Foi um erro diplomático feio, né? Que trouxe... daí eles buscaram esse auxílio na União Soviética, né? Você vê, até parece no Poderoso Chefão no 2. Sim, Eu notei, olha aqui, ó. Poderoso Chefão. Cara, essa cena do Poderoso Chefão é muito Passando a perna em Marco Leone. É muito bom que ele tá lá em Cuba quando tá acontecendo a revolução. Mas tu via, e esse é um ponto que eu me chama a atenção. Não estava lá no momento, não sou especialista nessa questão, mas vendo o filme, tu vê que já existia uma exploração daquilo que era marginalizado, que era o próprio jogo e a prostituição, né? E a droga, que é um dos pontos também do Poderoso Chefão 2. E aí tu notando, eu tive esse ano, fiz o cruzeiro, a gente tava conversando, eu fui pra Nassau, na Bahamas, assim, e tu nota, cara, que também grandes hotéis lindos, que são os pontos turísticos, mas do outro lado, a desigualdade da miséria. Cara, se a gente for pra Ipojuca, Porto de Galinhas, é assim. Eu moro em João Pessoa. Foram 8 horas de João Pessoa. A realidade de Ipojuca é isso. Tu tem a primeira faixa e tu vai. Maceió também, infelizmente, eles também tem essa realidade, que é uma praia maravilhosa. Só que tem essa questão que realmente, acho que se assemelha muito com... A impressão que eu tive quando eu fui pra Havana, assim, tipo, dar uma volta na parte do... Não do turismo, assim, mas dar uma volta chama Malecon, que é o nome do... É tipo como se fosse a orla da praia em Havana, principal. Cara, já foram pra Belém? Já. Cara, eu tô em Belém. Tipo, tô ali perto do Ver o Peso, Sim. Belém, assim, tipo, um monte de prédio, casa antiga,
fudida caindo. Tô falando palavrão, foi mal. Fudida caindo, fudida caindo aos pedaços. Mas tem toda uma economia rolando no entorno. E tipo, pô, eu vim pra ver um negócio diferente. Acabei de voltar de Belém e é a mesma coisa, cara. Foi essa sensação de que a questão da desigualdade. E aí, na parada do turismo, de você poder empreender com o turismo, tem pessoas que acertaram muito a mão. Então o cara tinha uma casinha com 2 quartos, o cara construiu um hotel. Tipo, construiu, sei lá, 20 kitnets. Tipo, uns puxadinhos, meio tosco assim, mas 20 kitnets. E aí a pessoa tem lá 20 empregados dentro da casa dela. Tu vê como tu nota como a liberdade ela faz as coisas serem possíveis, né? Que essa é uma questão total, né? Então, Mas assim, as experiências que a gente teve mais legais são as pessoas que nos receberam na própria casa. sim, Então essa, quando a gente foi ver que não era uma casa, era um mini hotel, não foi tão legal do Não ponto de tinha vista de tanto trocar contato. ideia, assim. interessante. É que Eu preferia ter pagado mais pra ficar nas casas mais simples do que pagar menos pra ficar nesse hotel clandestino, entre aspas, aí. o problema as pessoas estarem dentro de uma prisão, né? É isso. É o que pode. Total. É que se tu não tem a escolha. Sim, deixa de justamente. ser. É que nem tu ir visitar um índio. Bah, legal, eu vou lá, participo lá deles, mas eu vou embora e acabou, né? O problema é pra quem tá lá dentro. Vai lá em Caraíva, pinta a cara, tira uma foto, posta no Instagram, pronto. Disruptivo. Vou ter uma ideia disruptiva lá na aldeia indígena, trago um aplicativo pra colocar no Nossa, mercado. eu falo da minha viagem pra Alter do Chão também, cara. É? Foi numa dessas idas pra Belém. Fui fazer uma audiência, tinha um monte de dias de férias pra ficar e fiquei em Alter do Chão. Nossa, Então, velho. muito legal. Como é que é lá? Cara, não sei como é. Posso falar como era. Cara, foi antes de explodir o turismo lá. Foi em 2000. Eu fui 14 pra Cuba, fui 15 pra Alter, Santarém. Cara, acho que foi demais, assim, também do ponto de vista pessoal, assim. E eu acho que eu tava numa época que eu tava muito trabalho, e, cara, quando eu tivesse pisado num freio na vida, cara, botado num outro lugar, num outro mundo, completamente, assim. E que eu acho que o mais curioso foi que, tipo, o rio que tá ali em Alter do Chão é o Tapajós. De ver o quanto rio tem, não tá, mas, tipo, como tem de vida que depende do rio, assim, sabe? Entendi. Cara, tipo, de economia circular em torno do A Caixa tem várias agências flutuantes. Tem. No Pará lá. no Pará, em vários lugares. Agora, falando em autorregulação, vou pegar um gancho um pouco sobre uma palestra que eu tive, que eu dei na semana passada sobre cessão de crédito trabalhista. O nome trabalhista aqui foi que a gente teve a coincidência também de ter uma pessoa em comum que trabalha nessa área. E, cara, olha que coisa mais absurda, assim. Até 2012, o TST ele vedava isso expressamente, a cessão de crédito. Existiam normativas da corregedoria sobre isso. E aí a gente tem um hiato de 2012, e aí o TST julgava, não pode cessão de crédito. Bom, a pessoa quer vender o crédito, quer antecipar, não está conseguindo dinheiro, porque não tem outra fonte de renda, não está conseguindo recurso, e ela não pode fazer porque existia uma vedação. Daí, 2012 sai, o TST tira esse provimento, e aí em 2019, o tema começa a aparecer. Em 2020, vem a primeira lei que trata sobre o tema, numa lei sobre recuperação judicial, e vem a SAF, a lei da Sociedade Anônima de Futebol, e vai lá e estipula que a cessão de crédito Não sabia que a lei da SAF falava disso. Fala, a cessão de crédito é possível, não altera a natureza do crédito. Isso a gente já tá falando de 3, 4 anos. Cara, tem juiz ainda, e aí é o que é o mais maluco, assim. Então, é o próprio mercado de ver que tem um mercado disruptivo, a lei tá prevendo que existe essa possibilidade, e eu tenho ativismo no judicial, dizendo, não pode, porque eu não quero. Mas esse é um problema do nosso modelo constitucional, né? Eu conversei isso, foi num outro episódio, acho que foi com o do Ricardo, porque a gente tem uma Constituição positiva e que te dá direitos, né? Então, por exemplo, eu tenho direito à saúde, né? Eu tenho direito ao transporte. Beleza, eu bato lá no estado, me vê o transporte, quero ir para a Suíça. Quem é que vai decidir isso? Cara, na mão do judiciário, né? Então eu acabo dando um poder para o judiciário porque ela é muito ampla em relação a princípios, ela é principiológica. Já Estados Unidos, por exemplo, tem uma constituição negativa, é o que o Estado não pode fazer. Então eu coloco assim, Estado, tu não pode limitar o meu direito à liberdade de expressão. Se a Constituição tivesse sido promulgada depois da queda do Muro de Berlim, teria sido diferente. Então acho que o momento histórico, a gente ter passado por um período de exceção
seja período de exceção do período É, da ditadura sim. militar, do regime militar, a reação que se teve para a derrubada do poder do regime militar, ela vinha tirando parâmetros no sentido oposto da economia de mercado. Mas aqui aí também a gente falou um pouco sobre isso também. É uma Constituição garantista, porque também vem de uma pós-Segunda Guerra, Declaração de Direitos Total. Humanos, Mas que a gente vem com muito tempo de atraso. Né? e vem com um tempo de atraso. A questão maior, na minha visão, assim, é que assim, qual o fundamento de eu proibir uma determinada. Tu não tem. Posso comentar a história da sessão, só para não me Claro. esquecer? Vou abrir um pop-up na minha cabeça e a gente muda. Falando de direito social. Para mim, o direito social dos principais é o acesso à justiça. Em algum momento a gente criou políticas públicas sem fazer o desenho institucional adequado, sem fazer os estudos os estudos econométricos adequados. Escolheu que nossa política pública de judicialização ia ser quantidade em detrimento de qualidade. Por quê? A gente tinha aberto lá anos com o acesso à justiça fechado, então a gente abriu com CDC, lei dos juizados especiais, abriu as portas da justiça. Abriu as portas, não o acesso. A gente tem, não preciso falar, chovendo molhado, recorde de número de ação, recorde de tudo sobre isso. no Brasil. Tem recorde de advogado, é 1 a cada 164 habitantes. Quem diz que o fato de eu ter uma sentença é justiça? Se demorou 8 anos. Claro. E aí, quando a gente fala de garantismo, quem pode brigar melhor contra um Ambev da vida? Conglomerado grande. Um conglomerado grande. O seu Zé, com o Giovanni Advogados, que sou eu, ou um pool que controla 80% do crédito contra esse conglomerado, tipo Ambev. Quando você tá ali, qual que é o grande objetivo da Justiça do Trabalho? Colocar paridade de armas entre reclamante e reclamado. Quem pode brigar mais pau a pau com um grande conglomerado, se não um grande conglomerado representando os interesses... Cara, os grandes conglomerados que compram crédito... Ainda, né? Não. Os grandes conglomerados que compram créditos vão ser os sindicatos que dão certo, que vão conseguir representar em bloco... em bloco o direito dos trabalhadores contra... Porque hoje, e a gente falou sobre isso ontem. Os sindicatos poderiam e deveriam fazer isso. O sindicato deveria fazer isso. Não está hoje, não está atuante. Que vai ser, se eu tenho várias ações individuais, eu tenho uma class action gigantesca, junto várias ações individuais, e eu tenho leverage suficiente para negociar melhorias no trabalho de verdade. E tu vai ter, de fato, uma mudança social. Porque do jeito que tá, não tem mudança social. Não tem mudança. Tem justiça social. Entre parênteses, né? No livro. Olha, foi um viés muito interessante, nunca tinha pensado nessa forma, mas por coincidência nós estávamos... Sabe como eu conheci o Rafa? E o Cláudio? Eu queria fazer isso que eles fazem. E eu não tive capacidade de conseguir fazer. Era muito... não tive, tipo, não tinha repertório, não conhecia tanto do mercado trabalhista. Foi em 2016, quando eu tava querendo sair da arbitragem e ir pra 99, pra abandonar o direito tradicional. E aí, quando eu conheci o Cláudio e o Rafa, eu falei, caralho, eles fizeram, eu chamava megafone, eles fizeram o megafone dar certo. E foi aí que a gente começou a se conhecer, trocar ideia, trocar figurinha. E acho que era esse o propósito, assim, tipo, o endgame eu vou ter leverage suficiente pra ser o que a justiça do trabalho não consegue ser. Os sindicatos não conseguem fazer. Ser relevante o suficiente pra conseguir... E se os sindicatos se caísse a unicidade sindical, aí sim os sindicatos vão ser bons, porque eles iam ter que brigar para ter contribuição associativa e entregar muito mais. É a regulação aqui negativa também do próprio negócio, né? E aí também tem uma grande narrativa de que vamos tirar a contribuição sindical e isso vai incentivar, e a gente tá vendo que não é isso que está acontecendo, mas também não vou entrar no verso crítico aqui, senão... Mas as centrais únicas, tipo a CUT, as força sindical, poderiam fazer o que os sindicatos não fazem porque eles não têm a unicidade sindical. Pois é. Só que também não fazem. Falando um pouco da tua experiência profissional, em que momento está hoje a Buzer? Cara, a Buzer era uma empresa que entrou chutando a porta de do setor do mercado. Quando a gente veio para cá, a gente veio com esse propósito de chamar atenção e entrar no mercado, bufincar a nossa bandeira. Acho que hoje a gente está num momento de maturidade da companhia. Então, dar murro em ponta de faca é importante em algum momento, é uma estratégia
que a gente usou, mas acho que agora tem que construir, né? Então, tipo, agora que eu tô aqui, finquei minha bandeira, como eu posso efetivamente contribuir para a discussão do ponto de vista maduro, tudo isso aqui que eu falei para vocês, de como construir a melhor regulamentação responsiva às necessidades do setor, é a bandeira que a gente defende, é o que eu tento trabalhar e para onde eu tento... Tô saindo perto do microfone. Para onde eu tento direcionar o trabalho da companhia nas áreas que eu tô conduzindo, né? Então... Mas hoje a empresa hoje detém capilaridade nacional? A gente tem grande operação em alguns lugares. A gente não falou muito, mas tem alguns lugares que a Buser está proibida judicialmente de operar, com as viagens de fretamento. Os estados do sul são 3, por exemplo. Gaúcho, A gente não tem, negócio do Madriga. a gente não tem ali operação lá, mas no Nordeste a gente também tem alguns problemas de restrição judicial. E a gente está chegando no norte do Brasil agora. Então, tirando esses problemas judiciais e o norte, onde a gente está chegando, que tem pouca rodovia, muita água, a gente está chegando lá agora. Então, acho que essa é a ideia de ter capilaridade e de talvez num modelo diferente do que foi com as startups aqui no Brasil até 2022, de crescer rápido, queimar dinheiro, a gente está no momento de crescer com sustentabilidade, pé no chão e de forma racional, sabe? Que massa, meu. Giovanni, a gente tá com o nosso horário estourado, passamos mais de 1 hora conversando, parece que foi 10 minutinhos, né? Muito boa a conversa. Divertido demais. Foi divertido. Eu queria te agradecer desde já, né, pela tua presença. Eu sei que a tua agenda é corridaça, né? Dedicar esse tempo para contar um pouquinho da tua história, contar da tua experiência também, em Cuba, na Buser, no mundo jurídico. A gente não falou de ufologia ainda, que é um tema que eu... Porra, mais 1 hora, então. Cara, a gente pode fazer uma versão disso, então. Eu acho muito massa esse tema. Te achei o cara muito massa e quero gravar um outro episódio contigo. Bora? Daí escolher um tema massa, pode ser ufologia, pode ser o que Teologia. Eu curso teologia também, então dá pra ir... teologia eu adoro, cara. Que legal. Eu também, me pega demais, assim. Podia ir pro assuntos aleatórios. Pode ser. Conteúdos inúteis sobre assuntos aleatórios. Que é bom demais de falar, né? Que é bom demais falar. E eu te deixo uma pergunta, se tu poderia deixar uma mensagem, na verdade, para quem tá nos escutando, que tu quisesse fechar o episódio, assim, dentro do contexto do que a gente falou. Bom, primeiro, sim, obrigado pelo convite, foi divertido pra caramba. Acho que de tudo que eu falei assim, e acho que é um pouco do que é a pauta da minha vida, assim. Eu sou inconformado, tipo, em ficar com a bunda parada, quieto. Então acho que se eu tivesse que ficar com a bunda parada quieto num escritório de advocacia ou num gabinete de um juiz, um escritório de advocacia, nos modelos tem muita advocacia diferente. Talvez esse inconformismo seja o que me trouxe até aqui. Assim, o inconformismo e a ansiedade. Tem muita gente que fala mal da ansiedade, mas, pô, a ansiedade que me trouxe até aqui. Que me deixou com fogo no rabo para poder fazer as coisas. Então, acho que é um pouco disso. E quando eu faço o paralelo disso com a inovação, acho que é um pouco disso, assim, né? Tipo, a inovação vem da inconformidade, do desconforto de alguém com alguma determinada situação. Se isso vai ser bom ou não, é a história que vai dizer, né? Mas acho que coisas boas e coisas ruins nascem desse inconformismo. Verdade. Eu queria também agradecer a tua presença. Me marcou bastante uma frase aqui, que a inovação vem da escassez. Gostei bastante. Acho que o mercado disruptivo ele sempre vai aparecer na escassez. Foi muito legal o bate-papo. Obrigado. Obrigado a você. Pô, você hoje... Me avisa quando vocês voltarem pra tomar a cerveja que vocês tomaram. Show. É verdade. Combinado. É isso, então. É isso. Então, gente, muito obrigado por nos assistirem até agora. Tivemos um episódio muito interessante. Deixe nos comentários se vocês concordaram com a gente, se vocês gostam de Cuba, não gostam de Cuba, se vocês gostam de regulamentação, se não gostam de regulamentação. Deem a sua ideia. Deem ideias para os próximos episódios também. Assistam os episódios passados, que também nós produzimos um conteúdo de qualidade. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.